Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos aqui nessa noite. Deus quer fazer maravilha no nosso meio. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o Deus do impossível. Nós cantamos agora que nós cremos que Ele é a cura. Nós cremos que Ele tem tudo em suas mãos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. O Deus do impossível, Ele está nesse lugar, amém? O Deus do impossível se faz presente neste lugar. Eu quero que você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra de Deus: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos repetir essa parte aí? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Repita bem forte: para que sejais cheios. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Feche os teus olhos mais um instante. Senhor Deus, eterno Pai, Deus amado e querido, nesta hora, Senhor, em que acabamos de ler a Tua palavra, eu peço, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Toma minha vida, toma meus lábios nessa noite, fala com o teu povo, quebra, Pai, toda barreira no mundo espiritual agora, tudo aquilo, Pai, que tentar impedir o teu agir nesse lugar, nessa noite, nós profetizamos e declaramos, Pai, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos ministradores, Pai, tenham poder de operar nesse lugar, nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, Pai, que esta palavra, Deus, venha de encontro com a necessidade dos teus filhos nessa noite. Fala, Pai, com cada um dos teus servos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Diga assim comigo: Deus fará o impossível. Deus vai fazer o impossível na nossa vida. Eu tenho certeza que a maioria de nós já se deparou em algum momento da vida, algum momento da sua história, com uma situação que se levantou diante de você e você olhou para essa situação e disse assim: olha, é impossível eu sair dessa luta, é impossível eu vencer essa batalha. Tenho certeza que em alguma área da sua vida você já enfrentou problema, já enfrentou dificuldade que parecia ser muito maior que você. Talvez na vida financeira, talvez na saúde, talvez na vida familiar, em alguma área da sua vida, o inimigo já se levantou contra você de uma maneira tão furiosa, que você olhou e disse assim: olha, parece que eu não vou conseguir, parece ser impossível eu passar por esse vale. E é bem verdade que possa ser possível que muitos de nós que estamos aqui nessa noite, talvez estejamos enfrentando uma situação como essa. Talvez você está passando por um problema,
por uma dificuldade, uma situação que se levantou no teu lar, na tua família, e quando você olha para aquele problema, quando você olha para aquela situação, você diz assim: olha, parece ser impossível eu sair dessa situação, parece ser impossível eu passar esse vale, parece que por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu lute, parece que eu não encontro uma saída, eu não vejo uma porta, eu não vejo uma solução, eu não consigo enxergar um caminho para que eu possa sair desse vale. Mas nessa noite, diante da palavra de Deus, eu quero trazer uma resposta para você. E eu venho aqui no nome do Senhor Jesus para dizer para você que o Deus do impossível está nesse lugar. O Deus do impossível quer agir na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua história. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em abençoar a nossa casa. O Senhor tem prazer em abençoar a nossa vida. O Senhor tem prazer em abençoar a nossa família, em mudar a nossa história. Mas nós precisamos observar algumas coisas na palavra de Deus. Existem princípios, existem algumas atitudes, algumas coisas que nós precisamos fazer para que o impossível de Deus aconteça na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Eu estava meditando nesse texto, e o Senhor começou a falar no meu coração, começou a falar algo comigo. E eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa noite. Eu quero que você preste atenção, fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Você não está aqui por acaso, você não entrou aqui por acaso, mas o Senhor marcou esse dia, o Senhor marcou esse momento para que você estivesse aqui, porque Ele quer abençoar você e a sua casa, amém? O Senhor quer mudar a tua história. Quando eu estava meditando nessa oração aqui, essa palavra é uma oração do apóstolo Paulo, uma oração que ele faz pela igreja de Efésios. E quando ele dobra o joelho, ele começa a interceder, ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a clamar por aquele povo, ele começa a interceder por aquelas pessoas, ele começa a falar algumas coisas aqui que me chamou a atenção. Ele começa a nos mostrar aqui algumas coisas que nós precisamos fazer para que o impossível de Deus aconteça na nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos na palavra de Deus que nós precisamos fazer, a primeira atitude que nós precisamos ter é confiar em Deus. Diga assim: eu preciso confiar em Deus. A palavra de Deus diz assim que quando nós ouvimos atentamente a voz do Senhor e quando nós acreditamos, nós confiamos, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Aquilo que parece impossível, aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível, o Senhor começa a realizar, o Senhor começa a operar. Quando nós ouvimos, cremos e obedecemos a voz de Deus. Primeiro princípio, primeira coisa que nós vemos na palavra de Deus é o princípio da obediência. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós somos obedientes, o Senhor tem prazer em nos abençoar e mudar a nossa história. Outra coisa que me chama a atenção nessa palavra, volta um pouquinho lá no versículo 9, versículo 9 e 10, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: e demonstra a todo qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amados, quando eu estava meditando nesse versículo, o Senhor ministrou algo ao meu coração. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, para que o poder dEle seja conhecido pela humanidade. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar para que os principados, as potestades, o inimigo da nossa alma, aquele que luta contra todo ser humano para tentar destruir, para que ele veja o poder de Deus através da igreja. Agora, para que isso aconteça, para que isso se torne realidade na nossa vida, é muito importante nós observarmos o que diz nessa palavra. Nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, Ele é um Deus de maravilhas. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagre.
O Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, por onde Ele andou, Ele operou maravilhas e milagres. Ele transformou a água em vinho, Ele curou aleijados, Ele restaurou a vista aos cegos, Ele ressuscitou mortos, Ele fez maravilhas. E o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará coisas maior do que a que eu fiz. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós deixamos a fé crescer no nosso coração, quando a nossa fé começa a crescer e nós começamos a se colocar diante da presença de Deus e começamos a buscar a presença de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus nos encher, e quando o homem está cheio da plenitude de Deus, ele começa a declarar, ele começa a profetizar, e as coisas começam a acontecer. Há poder na nossa palavra, há poder nas nossas mãos. Tudo aquilo que nós tocamos, o Senhor abençoa, o Senhor transforma. A palavra de Deus diz que até mesmo a veste dos discípulos, quando tocava em uma pessoa enferma, aquela pessoa era curada. Um homem cheio da unção de Deus, um homem cheio da virtude de Deus, pode transformar as coisas à sua volta. Quem crê nisso diz amém. Versículo 19, a palavra de Deus é assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados, muitas e muitas vezes, por falta de conhecimento, por deixarmos de ler a palavra de Deus, meditar profundamente na palavra de Deus, nós temos limitado o poder de Deus na nossa vida. O Senhor quer fazer coisa grande, o Senhor quer fazer maravilhas, mas muitas vezes, por nós não conhecermos a autoridade que há no nome do Senhor Jesus, por deixarmos de conhecer os princípios da palavra de Deus, muitas vezes nós temos impedido o agir de Deus no nosso meio, temos impedido o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso lar. O Senhor quer transformar, o Senhor quer curar, quer restaurar, mas muitas vezes a dúvida surge. Quando você olha para o problema, você olha para a dificuldade, você olha para aquela situação e você diz: olha, esse problema parece que é tão grande, pastor, parece que é tão difícil, que eu não vou conseguir sair dessa situação. Nós estamos limitando o poder de Deus. Mas quando você olha para o problema, e quando você olha para o tamanho do seu Deus, você diz assim: olha, esse problema é pequeno demais para o tamanho do meu Deus. Esse problema é pequeno demais, eu ainda não consigo ver a saída, eu ainda não consigo enxergar a porta, eu ainda não consigo ver uma solução, mas eu tenho certeza que basta uma palavra do meu Deus para essa situação se transformar. Basta uma palavra do Senhor para que tudo seja transformado. Amados, Satanás, ele tenta de todas as maneiras nos desmotivar, nos desanimar. Ele tenta de todas as formas dizer que você não vai conseguir, que não adianta você lutar, que não adianta você continuar insistindo, porque não tem mesmo saída. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando dessa maneira: olha, parece que para a minha vida não tem solução, parece que para os meus problemas não há solução. Mas o Senhor nessa noite diz para você que Ele pode todas as coisas. Creia nisso, o Senhor pode todas as coisas. Quando o Senhor falou com Moisés, e Deus disse para Moisés: olha, vai lá, porque você vai falar com o faraó e você vai libertar o meu povo. E Moisés diz assim: Senhor, mas o que eu vou falar para o povo? Quem eu vou falar que é o Deus que me mandou? E Deus disse: olha, eu sou. Fala para o povo: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Deus estava dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisar. Tudo aquilo que você precisar, eu serei para você. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: tudo aquilo que você precisar, Deus será para você. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Nós precisamos nos encher da plenitude do Espírito Santo de Deus, nos revestir da armadura de Deus. O inimigo tem lutado, o inimigo tem esperneado, mas quando nós estamos cheios da unção de Deus,
não tem nada que pode nos deter, não tem nada que possa nos parar, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na nossa vida. E Deus vai fazer o impossível. Nessa noite Deus vai fazer o impossível na tua vida. Talvez você não tenha conseguido enxergar, talvez os teus olhos ainda não consigam ver, mas começa a crer. Deixa essa fé que está tão pequena aí dentro de você começar a crescer. Deixa a fé começar a crescer, e daqui a pouco nós vamos levantar aqui um clamor, e você vai apresentar diante de Deus os seus problemas, as suas dificuldades. E nessa noite eu tenho certeza que Deus vai fazer o impossível na tua vida, amém? Quer ver um exemplo de um homem que conhecia bem o poder de Deus? Um homem que sabia bem que o Senhor estava com ele, a unção de Deus estava sobre ele, não tinha dúvida do poder, do agir de Deus na sua vida, não tinha dúvida que Deus estava do seu lado, porque muitas vezes isso acontece quando nós estamos enfrentando um problema, quando nós estamos enfrentando uma situação difícil. Parece que estamos sozinhos, e muitas vezes surge a dúvida vem na nossa mente, vem no nosso coração: será que Deus está comigo nesse vale? Será que Deus está passando comigo? Eu quero dizer para você: não deixe a dúvida tomar conta do teu ser. Pega essa fé que está tão pequenina aí, começa a olhar para a palavra de Deus, vai deixando ela crescer dentro do teu coração, vai deixando ela crescer dentro de você, para que você possa conquistar o impossível pela tua fé, amém? Um homem que não tinha dúvida de que Deus estava com ele. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abre lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17 em diante. A palavra de Deus nos fala de Elias e os profetas de Baal. Eu creio que a maioria dos irmãos já ouviram sobre essa história, sobre esta passagem. E chegou um determinado momento que Elias faz um desafio àqueles homens. Elias estava cheio da unção de Deus, estava cheio da virtude do Espírito Santo de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava com ele, ele tinha certeza que o Senhor era com a sua palavra, ele tinha certeza que Deus ia fazer o impossível. E Elias faz um desafio, e Elias manda aqueles homens construir o altar, e que eles clamassem ao seu Deus. E você conhece bem a história. Aqueles homens clamaram durante muitas horas e nada aconteceu. E então Elias vai lá, prepara o altar, edifica o altar, coloca ali as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E Elias clama ao Deus de Israel. No versículo 37, Elias diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus. E quando Elias clama ao Senhor, a palavra de Deus diz que desce fogo do céu e consome todo aquele holocausto, e até mesmo a água que havia molhado aquela lenha, tudo foi consumido, porque ele estava cheio da unção de Deus. E há poder na palavra do homem e da mulher que é cheio da unção de Deus. Olha para o irmão que está perto de você e diz assim: irmão, há poder na tua palavra. Começa a profetizar a bênção, começa a declarar a vitória, começa a olhar para esse problema que tem se levantado na sua vida e começa a dizer: olha, problema, você não tem mais poder de agir na minha vida, porque Deus começa a fazer o impossível a partir de hoje. Começa a olhar para essa situação e começa a dizer: olha, a situação, você já está vencida no nome do Senhor Jesus. Você tem se levantado contra mim, mas o Deus do impossível vai mudar a minha história. Começa a profetizar a bênção, ainda que os teus olhos não consigam ver, ainda que os teus olhos não consigam enxergar. Começa a declarar a bênção, porque o Senhor está com você. Ele não te desampara, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele está contigo aonde quer que você estiver. Amém? Uma coisa que me chama a atenção nessa palavra é que nós vemos aqui que o mundo precisa conhecer o poder de Deus através da igreja. Sabe, amados, quando Deus cura, quando Deus restaura, quando Deus muda a tua história, quando Deus opera um milagre na tua família, quando Deus opera um milagre no teu lar,
Quando Deus opera um milagre no meio da igreja, é para que o nome dele seja conhecido, é para que o nome dele seja glorificado, para que todos conheçam que há um Deus poderoso, há um Deus que zela pelo seu povo, há um Deus verdadeiro que habita no meio dos louvores, há um Deus verdadeiro que habita nesse lugar. É por isso que ele tem prazer em nos abençoar, para que o nome dele seja conhecido. E o segundo motivo que me chama a atenção aqui nesta palavra, do Senhor nos abençoar, é para que os principados, as potestades, para que os demônios vejam que há poder no nome daquele que morreu na cruz, há poder no nome daquele que morreu para mudar a nossa história, há poder no nome do Senhor Jesus. E através da igreja, através de mim, através de você, através de nós, o inferno precisa conhecer o poder de Deus, ele precisa ver a manifestação do poder de Deus através de mim, através de você. É por isso que o Senhor tem prazer em nos abençoar, é por isso que Deus quer fazer o impossível na tua vida. Amados, quem conhece a minha história, quem conhece um pouquinho da minha história, sabe muito bem o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. Eu não canso de louvar, de engrandecer a Deus. Eu já dei aqui o meu testemunho, a maioria dos irmãos sabe. Durante mais de 20 anos da minha vida, eu sobrevivi com apenas 25 a 30% do alimento que eu comia. Para a medicina isso é praticamente impossível. No ano de 2011, o Senhor me levou para uma cirurgia que durou 9 horas. E o Senhor usou a mão do médico. O Senhor me levou com o cirurgião que desenvolveu essa cirurgia no Brasil, melhor cirurgião, a melhor equipe médica, sem eu poder pagar, sem gastar nenhum centavo. Deus me levou e operou um milagre na minha vida. Deus restaurou a minha vida, devolveu a minha saúde, me devolveu o prazer de comer. Você sabe o que é você passar fome? Durante mais de 20 anos da minha vida eu passei fome tendo o que comer. Não é porque não tinha pão na mesa, não é porque não tinha alimento, mas é porque eu não conseguia engolir, não conseguia chegar aquele alimento no meu estômago. Mas Deus mudou a minha história, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem restaurou a minha vida familiar, me deu uma esposa, agora nos abençoou com um filho que está ali crescendo. Daqui uns dias vai estar correndo pela igreja, brincando. Deus tem feito maravilhas. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Quem olhava para a minha vida há 3 anos e meio atrás, dizia assim: olha, ele não vai conseguir, ele não vai passar, ele não vai passar por esse vale. A minha família, creio que a maioria da minha família já estava se conformando. A minha irmã lutava com todas as forças. Ela dizia assim: olha, Deus vai mudar a tua história. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela não desistiu. E Deus mudou a minha história, porque Ele é o Deus do impossível. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que está aqui nessa noite. Um Deus que restaura, um Deus que muda a história. O inimigo talvez olhava para a minha vida e dizia assim: olha, acabou, não tem mais jeito, para ele já é o fim. Mas Deus estava olhando e estava dizendo: é apenas o começo, é apenas o começo, porque o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está para acontecer. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. É esse Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio, o Deus do impossível, o Deus que muda a história, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Amados, hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu já estou quase 20 quilos mais gordo do que quando eu fui para a cirurgia. Não parece, né? Imagina 20 quilos menos, é? Como diz o meu amigo Patinho, estava só o chassi do grilo, né? Não tinha nada, mas Deus mudou a história, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que está aqui nessa noite para mudar a tua história. Aquilo que Ele tem feito na minha vida, a unção que Ele tem ministrado sobre a minha vida,
A unção de Deus que tem estado sobre a minha vida nos momentos mais difíceis, situações que Satanás se levantou para tentar me destruir, e a unção de Deus estava ali me sustentando, me colocando de pé, me restaurando, me moldando novamente. É a unção que está nesse lugar para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção, e após essa canção nós vamos levantar aqui um clamor. Talvez você pense que a situação que você está enfrentando é uma situação tão difícil. Talvez você